Olá, um grande abraço para você. Estamos de volta aqui no Gazeta News Entrevista para, neste segundo episódio, continuar recebendo aqui no nosso estúdio, ao lado do Marcos Rodrigues. Marcão, sucesso total o primeiro episódio, hein? Parabéns aí pela nossa atuação, né? Que bom. Foi muito boa, né? Quanta gente sem nada para fazer no sábado, né? Uma audiência muito boa. Foi massa. Com o vice-governador Ronaldo Lessa e grandes perguntas do Marcos Rodrigues, a nossa aqui também dando contribuição. E neste segundo episódio do Gazeta News Entrevista, eu, Viderlan Araújo, e ele, Marcos Rodrigues, vai trazer também todos os detalhes e extrair assuntos de interesse do público maceioense. Nós estamos recebendo mais um personagem aqui no estúdio para poder conversar com a gente, Anivaldo da Silva Luiz, dizendo assim: o nome não é conhecido da população, mas ele já fez história na política aqui do estado. Depois de tentar em algumas eleições conquistar um cargo eletivo, ele foi eleito em 2016 o vereador mais votado com 24 mil votos, Marcos Rodrigues. À época, com um cabelo grande que fazia remeter, claro, a um apelido que o tornou muito conhecido. O menino criado no bairro da Levada cresceu e ficou conhecido pelos filmes de conteúdo adulto, não sei se você chegou a ver, eu vi dois, né? E que ele mesmo produzia. Virou cantor de banda de rock e se apaixonou pela política do mesmo jeito que se apaixonou pela música. Anivaldo Luiz da Silva, como anunciamos no início, é o conhecido Lobão. Você sabe, né? Já viu muito ele por aí. Ele agora volta ao cenário político sem os longos cabelos que marcaram aquele período lá da primeira eleição, a sua imagem principalmente, mas com muito mais experiência em lidar com o povo e principalmente com a política. É isso mesmo, Lobão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcos. Obrigado, Viderlan, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês. Gratidão. Do Lobão, que ganhou para vereador e depois disputou uma eleição para deputado, que mudou o visual, mas que continua amadurecendo com a vida, né? Com os exemplos da vida. O que é que temos agora do Lobão pré-candidato à Prefeitura de Maceió? Marcos, tenho o mesmo entusiasmo em querer tirar do papel os projetos. Né? Aquele Lobão de 2016, que foi o mais votado, ele em 1 ano e meio de mandato realizou tudo o que prometeu no que estava a seu alcance e no que estava naquele panfleto que eu entreguei à população. Dali, lamentavelmente, pela falta de interesse de alguns gestores, algumas ideias não saíram do papel, como, por exemplo, o mercado da produção. Os projetos foram criados, mas... Os projetos, as indicações, né? E a gente, de tanto pedir e não ser atendido, eu decidi agora, agora eu vou atrás da caneta. Fui vereador, fui deputado, realizei tudo que eu prometi, os projetos coletivos, né? Nós, em tempo recorde, nós cobrimos 3 feiras. Feira da Praça Guedes de Miranda, no centro, na Ponta Grossa. Montamos o hortifruti do centro, montamos o camelódromo da Palmares. A gente conseguiu passar um período lutando, mas depois de 7 anos de luta, nós conseguimos organizar o embarque seguro dos pontos na Rua do Comércio. Montamos a casa de apoio perto do HGE, acolhendo gratuitamente os acompanhantes dos pacientes. E a pessoa chegava na nossa casa de apoio e lá a pessoa fazia uma refeição, dormia, usava a internet, tomava, né, a bebida, café, a acolhida, né, a lavanderia. Então isso tudo por conta própria, né? Fiz os famosos banheiros, eu fiz tanto equipamento sanitário, tanto banheiro, que pegou mal, né? De tanto fazer. Hoje em dia é possível o cidadão entrar na minha rede social e reclamar de mim citando o que eu fiz. Né? Você só fez cobrir feira, você só quer saber de botar tenda, de tapar buraco, de fazer banheiro. Não, para minha alegria, não fala assim, você desviou dinheiro de ambulância, você roubou. Não. Você fez, reclama citando o que eu fiz. Isso é um bom sinal. Tentando menosprezar. Né? Nesse caso, Lobão, eu acredito que, diante de toda essa sua explanação aqui na abertura do Gazeta News Entrevista, é importante você passar para o público algumas questões em relação à sua imagem.
Marcos Rodrigues, no preâmbulo, ele também colocou essa situação. Como o Lobão agora, sendo pré-candidato a prefeito por Maceió, vai tentar passar para os eleitores a imagem de que é um Lobão sério, que quer tratar dos assuntos sérios de Maceió e não o Lobão folclórico, como muita gente pensa ser. O Lobão que muitas vezes é até visto como uma pessoa que não é sábia para poder realmente assumir um papel de prefeito de Maceió. Como Entendi. você vai tentar fazer isso, Lobão? Meu anjo, eu vou tentar fazendo isso, fazer no dia a dia, conversando, porque a seriedade é a mesma. A diferença é o cabelo. Só estou com o cabelo curto. Mas a gente, desde quando nós começamos na política, que foi em 2000, Marcos, em 2008, quando eu tentei me candidatar pela primeira vez, eu já tinha um programa de projetos para tirar do papel, né? A gente conseguiu um semáforo que morria muita gente ali na Rua Cabo Reis, entre a Ponta Grossa e o Vegel. Então ali morria muita gente naquele cruzamento, né? E não foi com outra coisa senão o compromisso com a vida, né? A diferença é o cabelo, mas assim, se você vê o nosso programa de trabalho daqueles dias até agora, ele é praticamente o mesmo, porque os gestores não tiraram do papel e algumas coisas que estavam ao meu alcance eu consegui realizar. Olha, como vereador, eu levei um chá de cadeira de uma coisa simples da gestão anterior. Eu entendi que no viaduto do Jacintinho, ali carecia ter uma melhora, pelo menos faixa de pedestre e redutor de velocidade. Então, eu passei, foram 2 anos e 1 mês, para conseguir com a gestão municipal anterior a pintura tão somente da faixa de pedestre do viaduto do Jacintinho. E foram 2 anos e 4 meses para a atual gestão reacender aquela faixa de pedestre. Quando a gente defendeu, eu requeri isso à época, e agora integra o nosso pré-programa de ação municipal a gente esticar o viaduto para a direita e para a esquerda. Que ele é curto, ele trava o trânsito da região. Então a sua ampliação lateral é muito necessária. Quem vem de Feitosa, quem vem de Mangabeira, que carece de fazer o retorno ali em cima, entra em conflito com os veículos que vêm a Credo Campelo. Então, isso reverbera no trânsito da Mangabeira, do Feitosa, do Barro Duro e do Poço. Aquele ponto ali em cima. Então, vamos esticar esse viaduto. A gente já integra o nosso pré-programa de ação municipal a construção do novíssimo mercado da produção, ali mesmo onde ele está, tem que ser ali. Que se tirar dali, você atrapalha a economia da região, né? Isso eu faço rápido. Eu acho que eu darei 7 canetadas. Eu fico contando as canetadas que eu darei para fazer essas ações que a atual gestão não tem a competência política de fazer. O mercado da produção ele carece de um diálogo entre o Poder Executivo Municipal e o Poder Executivo Estadual. Como a titularidade é do Estado, a administração é da Prefeitura. Se o governador Paulo Dantas quiser fazer o novo mercado da produção ali, ele não consegue, porque ele depende da Prefeitura. Então tem que haver um diálogo. Então, a gente não carece insistir no atraso. O atual prefeito de Maceió, ele isolou a cidade. Ele travou a vinda dos avanços. Se vocês prestarem atenção, Maceió não recebe um ministro de Estado. Perceba, se chegou aqui um ministro da Educação, da Ciência e Tecnologia, da Saúde, não chegou, e não chega, e nem vai chegar, porque ele não dialoga. Bom, deixa eu aprofundar um pouco mais a questão política. Você foi vereador, foi o mais votado, né, no mandato que você exerceu, e você não conseguiu se reeleger em seguida. Isso. O que é que você avalia que aconteceu nesse intervalo dos 4 anos? E o que é que você acha que o seu eleitor ou o eleitorado vai julgar
em relação ao Lobão, que realizou coisas pequenas dentro do seu universo, mas grandes de acordo com o que você prometeu, porque você falava e você fez. Por outro lado, a compreensão de uma cidade e a complexidade de uma cidade, ela exige um mergulho dentro da formação, do diálogo com os vários segmentos, de onde tem fonte de recursos. O que é que o Lobão, que não se reelegeu vereador, se tornou suplente de deputado, se preparou ou estudou nesse período para agora se apresentar como prefeito, que para o cenário atual tem mais de 70% de aprovação? O que é que você vai usar de argumento para fazer esse eleitorado, nesse momento, entender isso? Não, Lobão é o cara. Eu não fui reeleito por algumas situações que eu consigo tranquilamente apresentar. Você consegue perder voto até trabalhando, né? O fato de eu estar eu estava em um partido que eu tive alguma estrutura de campanha, mas a chapa era muito robusta, muito competitiva, né? Eu tinha a opção de ser candidato por 6 outros partidos diferentes que eu poderia ter sido eleito, né? Mas por pensar na população de Maceió, eu optei por ficar naquele partido que eu estava, que era o MDB à época. Mas por que, Lobão? Por que ficar no MDB? Por que eu apostar no MDB? Pelo seguinte, na época nós tínhamos um candidato a prefeito, e no meu sonho, ter um candidato a prefeito alinhado com o governador, a gente ia conseguir tirar do papel um sonho antigo meu, que seria o quê? O mercado da produção. Eu não tenho só projeto de mercado, viu? Mas o mercado da produção, ele representa um atraso para a cidade e é um sonho meu de longa data, né? Bom, então eu quis, independente da competitividade que aquele partido exigia, eu quis ficar lá para poder a gente alinhar governo e Estado e tirar do papel alguns projetos como esse, que dependem do diálogo entre os dois. O outro, eu perdi muito voto realizando a organização dos pontos da Rua do Comércio. Sabe por quê? Por conta da pandemia. Imagine 23 bairros na fila, esperando o ônibus, e por força das circunstâncias, por força do fique em casa, dos cuidados que teve que ter, houve uma diminuição na quantidade de linhas disponíveis. Então, menos ônibus na rua para haver menos circulação, correto? Essa não era uma das medidas da pandemia? Pronto. Então, imagine o cidadão estar a 2 horas e meia no ponto de ônibus na fila e chega o Lobão dizendo: olha, quem conseguiu essa organização que começou há uma semana, o embarque com filas, fui eu. Ao cidadão disse: Lobão, eu agradeço pela fila, mas eu estou aqui na sua fila há 2 horas pelo menos. Cadê o ônibus? Então aquele encanto da organização dos pontos e com embarque seguro, com formação de filas, se derreteu pela falta de ônibus. Então eu perdi muito voto, só realizando, né? Aí tem aquela coisa também, né? Vai lá e diz que o Lobão sumiu. Eu trabalhando, tentando tirar do papel as ideias, né? Tentando bancar as coisas, né? E aí jogaram essa no ar. Vai lá e diz que ele só faz banheiro, né? Quando nem a prefeitura faz, né? Não cumpre a lei 6.430 de 2015, que obriga a prefeitura a fazer esse tipo de equipamento, né? Então, a gente, até realizando, perde voto. Mas eu perdi deixando um legado. Quer ver uma coisa que eu perdi muito voto também? Eu sou muito bom em perder voto, mas eu consigo transferir isso trazendo um bem para a população. Eu sou o autor de uma lei muito especial. Eu sou autor da lei do acesso universal aos tratamentos de saúde com os remédios feitos da cannabis, né? Fiz questão de fazer campanha com isso. Por quê? Porque eu queria que a informação chegasse até o cidadão. E nós conseguimos. Nós fomos o primeiro estado a
regulamentar a lei. Nós fizemos isso antes de São Paulo. E animamos outros estados a aprovarem uma lei parecida, né? O que falta agora é transformar a lei em remédio. Então integra o nosso pré-programa de ação municipal, a gente botar o remédio, o canabidiol, na rede municipal de saúde. Então eu queria, com a licença de vocês, Por favor. eu queria informar ao senhor e à senhora que está me assistindo que se você tiver um filho com autismo, um pai com Alzheimer, com Parkinson, uma mãe, uma irmã, uma tia com endometriose, fibromialgia e outras enfermidades e gostaria de ter acesso a esse medicamento, você terá, porque esse remédio ele integra o nosso pré-programa de ação municipal. Coisa que Brasília se acovardou em aprovar. Então, você não vê quem tem a condição de mexer em Brasília tocar nesse tipo de assunto. Lá tem uma lei que se houver um gesto, um movimento dos atores que atuam em Brasília, se houver esse gesto, esse remédio, ele chega na mão do que precisa. Mas como parte de Brasília é covarde nesse sentido, então o remédio não acontece. Só que essa ação, ela foi corajosa aqui em Alagoas. A Assembleia Legislativa, a quem eu envio um grande abraço a cada deputado que, à época, votou favorável junto comigo, especialmente agradeço ao presidente Marcelo Vito, que teve a coragem de promulgar a lei, a gente deu um passo muito especial. Agora, o nosso passo seguinte, Marcos e Viderlan, é transformar a lei em remédio e que ele chegue gratuitamente na mão do maçonhense que mais precisa. Vai chegar. Todos os deputados naquela época, eles aprovaram? Teve algum deputado que foi contra? É que assim, às vezes teve falta, né? Falta. Alguém faltou no dia, mas os que estavam nas sessões aprovaram. Marcos, o Lobão, ele trata a situação mercado da produção e ele disse até de uma forma fácil de resolver, foi o que você colocou, com 7 canetadas. Que canetadas são essas e é realmente fácil o problema do mercado da produção? E por quê? Ao longo de tantos e tantos anos, quando chove no mercado da produção, é aquela realidade que nós estamos acostumados a noticiar. Enchente, alagado, mercado da produção. Então, se é tão fácil assim, por que até agora não teve solução e que 7 canetadas são essas que você disse que são fáceis? Veja bem, antes da canetada, eu vou pedir às autoridades competentes que me consiga a titularidade. A titularidade, ela é estadual. Que é a questão legal que você falou no início. Isso, né? É estadual. Então, eu não vou ter nenhum bloqueio, porque eu consigo dialogar tanto com o governo do estado, como também com a Assembleia. Então, eu consigo a titularidade do mercado da produção. A outra parte é com a gente. Aí vem as canetadas. Primeiro, eu humildemente vou pedir. E é assim que eu vou fazer por toda a Maceió. Eu vou pedir. Eu vou a Brasília pedir por Maceió. Viderlan, o nosso compromisso é de um mandato de 4 anos. Eu vou ganhar essa eleição. Vou tentar ganhar no primeiro turno. Se eu não conseguir, eu ganho no segundo. Quando a gente começar a partir de janeiro, eu vou a Brasília, o palanque vai ser desmontado e eu vou humildemente pedir por Maceió. E aquele que tiver a sensibilidade de proporcionar o progresso para o nosso município vai me ajudar. E isso a gente trabalha rápido. Então o mercado, eu peço a titularidade ao governador, a gente vai atrás de recurso, que o problema não é dinheiro. Dinheiro tem. Não é projeto tem. O que não dá é para um prefeito não dialogar com as demais autoridades e o povo pagar o preço. Sabia disso? É inconcebível o meu amigo Galego do Veneno está aqui trabalhando num nível e o mercado está abaixo do nível da linha. Está aqui o Galego do Veneno trabalhando, o mercado aqui embaixo inundando. Então a gente vai subir direitinho, organizar. A engenharia sabe fazer. Só falta um líder que peça com jeito, com humildade. E depois esse mesmo líder vai dar as canetadas necessárias para tirar a obra do papel. É simples. Lobão, você, quando avaliou que foi derrotado por conta das suas escolhas políticas na composição ali para a reeleição da Câmara e optou por ficar no MDB, o MDB não é um partido pequeno.
O MDB tem estrutura nacional, tem vários MDBs dentro dele, mas em Alagoas ele é quase hegemônico sobre o comando da família Calheiros, né? O senador Renan Pai, o senador Renan Filho, hoje ministro, fizeram o governador tampão, quer dizer, já vão aí para 12 anos, né, no poder quando acabar a gestão, né, do Paulo Dantas, e é um partido que poderia lhe dar a estrutura necessária para enfrentar uma máquina pública municipal que hoje favorece ao atual gestor, o prefeito JHC. O que faz você pensar que, num partido de menor expressão, e depois de ter sido deixado de lado pelo MDB, você vai ter força de enfrentar a máquina pública com o JHC? Olha, vamos apresentar o nosso programa de governo, né? O que vale é o programa de governo, né? Aquele meu compromisso para com a população, né? Vamos levar em consideração o plano diretor e outras situações que não sai de papel com a atual gestão. A gente vai usar a criatividade, algum investimento, o atual partido que eu estou, Solidariedade, que foi quem abraçou a minha candidatura, né? Primeiramente, respeitosamente, eu pedi a oportunidade ao meu partido, então MDB, né? Mas para prefeito eu entendi que já tinha uma lista de nomes de compromisso do partido, né? E eu entendi que para me candidatar a prefeito pelo MDB não era o meu momento, então eu respeitosamente pedi para sair e fui em busca de um partido que me topasse para me aceitar como pré-candidato a prefeito. Por quê? Porque assim, o vereador ele pede, e eu cansei de pedir e não ser atendido, né? Então eu cansei de passar 7 anos para ver chegar a organização dos pontos da Rua do Comércio. Você passar 4 anos para ver chegar um castramóvel. O que é um castramóvel? É um veículo pequeno para a pessoa fazer lá uma cirurgia, que isso já se desfez do meu projeto. Agora eu vou fazer, integra o nosso pré-programa de ação municipal, vamos fazer os hospitais público veterinário, né? As centrais de castração, isso integra o nosso pré-programa de ação municipal. E eu, como vereador, vou pedir, né? Então, essa ideia de climatizar as escolas e ter as placas fotovoltaicas, a gente pegar o modelo das melhores escolas de ensino básico do município e repetir na escola particular, pegar a estrutura da melhor escola particular de Maceió e repetir na escola do município. Isso é uma questão de honra, entendeu? Porque eu vim da escola pública e eu quero proporcionar qualidade. Seguramente a gente não vai deixar de atender a população, especialmente a mais carente, né? O foco é na educação. Lá na Vila Brejal, eu sou filho da Vila Brejal. A Vila Brejal tem uma escola que transformou-se num caixote de areia, onde a prefeitura vai lá e chama de área de lazer. O animal faz as suas necessidades fisiológicas naquele caixote de areia e as crianças e os jovens vão lá. Se é opção de lazer na Vila Brejal, vão lá e jogam bola em areia contaminada. Isso é um absurdo, né? Um bairro como a Vila Brejal, um bairro vulnerável, um bairro que carece de atenção, um bairro que inunda. Eu tenho um projeto que eu vou elevar o nível de todas as casas e ruas da Vila Brejal. Eu fiz isso em 2017, só que eu fiz no meu tamanho de vereador. Consegui metralha, a prefeitura da época me deu, a gestão da época me deu autorização, eu consegui metralha e comecei a doar para subir casa. Por coincidência, hoje eu recebi uma ligação. Lobão, você me consegue metralha? Eu digo, olha, eu não consigo não, nesse momento. Mas você é de que bairro mesmo? Eu sou aqui da Brejal. Digo, olha, eu te informo que integra o meu pré-programa de ação municipal a gente
com a estrutura da prefeitura, levantar Brejal. Para cima, subir, deixando-a acima do alcance da enchente. Isso aí eu consigo rápido, com criatividade, com jogo de cintura. Né? Essa situação que está sendo trabalhada hoje para o próximo processo eleitoral, como é que anda, por exemplo, essas articulações nos bastidores, Lobão, em termos de base? Quem será o seu vice, por exemplo? Qual é a decisão que você deve tomar realmente, ir até o fim como pré-candidato? Isso é uma situação que você não vai recuar a ser o posto de candidato nessa altura? Widerlan, o seu amigo aqui vai cuidar de Maceió por 4 anos, a partir de janeiro. Eu vou voltar aqui. Faço questão da minha primeira entrevista ser com vocês, como prefeito de Maceió, para cuidar da nossa gente. 4 anos sem vida da minha parte, só trabalho, só realização. A nossa candidatura, ela foi a primeira candidatura, a primeira pré-candidatura a ser anunciada. Né? Tá aí o nome que aí está, governando a cidade, tapumando a cidade, algumas praças, perdoe-me, só de H. Eu percebi uma jogada. Já parou a obra do Renato Salgadinho. Ontem eu estive lá e eu vi, anteontem, e eu vi 8 operários fazendo lá quase nada, 8. E eu percebi que algumas praças estão tapumadas, mas é só um grande jogo, Marco, de faz de conta. Perceba, você que está me assistindo, perceba. A praça que está tapumada total, não tem ninguém trabalhando. A que está tapumada na metade, tem gente trabalhando. Sabe por quê? Porque é uma jogada. Você tapumar a praça do Centenário, onde toda Maceió vê, é para dizer, olha, ele está trabalhando, mas não está. Ali é só um H há 3 meses da eleição. Por que não fez antes? Entende? Porque só hoje, só há uma semana, começaram a agir na Praça Montepio, no centro. O centro passou 4 anos abandonado, meu irmão. Só recebeu umas esferas amarelas no seu acesso. Ontem eu estive no ponto de ônibus, Marcos, da Rua do Comércio, às 6 e pouca, depois que eu larguei de trabalho. Estava todo mundo na chuva, na fila, mas na chuva. Eu tenho um projeto de estruturação de ponto de ônibus. Foi ponto de ônibus, vai receber uma estrutura que vai proteger o cidadão do sol e da chuva. Isso eu faço rápido. Eu faço isso porque eu já fiz de bolso. Seu vice, Lobão, quem vai ser? O meu vice a gente está trabalhando. Mas o que importa não é o vice, o que importa sou eu. O vice, claro, o vice é importante. O vice não importa, Lobão? Não, me perdoe. O vice é importante sim, mas você está diante do pré-candidato a prefeito. O vice a gente vai construir direitinho, mas o que importa nesse primeiro momento agora é a gente estar aqui junto, trocando as informações, eu aqui com a parte do pré-programa para ser compartilhado, e vamos em frente. Mas vai ter o vice, a nossa chapa, o partido está organizado. Nós temos uma boa chapa de pré-candidatos a vereadores dos mais variados segmentos, da educação, da segurança, da infraestrutura, do esporte. Então, estamos organizados e pronto para oferecer a Maceió uma perspectiva de 4 anos de boas realizações. Lobão, o processo eleitoral, ele naturalmente, diante dessa circulação de informações, do favoritismo, né, do atual gestor, ele inclui a possibilidade do surgimento de várias candidaturas para tentar minar ou desidratar a candidatura do prefeito JHC. Lamentavelmente, a política alagoana, ela projetou nos últimos anos, nas últimas eleições, a figura do candidato que entra, mas não para disputar verdadeiramente, apenas para compor ali o cenário. Eles ganharam até um apelido pejorativo, os caras chamam de laranja, né? É assim. Como é que você pode, tendo a oportunidade hoje de falar com o telespectador, o cara que vai acompanhar na internet, o YouTube, de que a sua candidatura é para valer e que o Lobão não é laranja de discurso nenhum na eleição? Veja, eu tenho toda a oportunidade do mundo de ser um pré-candidato a vereador com chance de mandato, e eu abri mão disso
pelo um projeto coletivo de cuidar da cidade, de ter a caneta da prefeitura na mão para fazer o que o atual prefeito não faz. O JHC se manter no poder por mais 4 anos é um erro, é um atraso para Maceió. De cara, só um exemplo simples. Esse projeto, por exemplo, o mercado não muda se ele se manter como que ele não tem um projeto de povo, é como eu digo, ele não tem um projeto de cidade, um projeto de progresso. Ele tem um projeto particular de poder. Ele quer se reeleger, ele quer ser o presidente da ONU, ele quer eleger um parente deputado federal, ele quer talvez que um parente assuma o Senado. Ele tem um projeto de poder. O JHC, ele não sabe onde fica o Bom Parto. O Bom Parto, Marcos, está sofrendo com enchente. É casa com idosos e com criança inundando. Ele não sabe disso. Ele não sabe. Marcos, Viderlan, enquanto eu botava aterro para subir casa na Vila Brejal, a Braskem sugava a dignidade do povo por baixo, correto? A gente, a partir de janeiro de 2025, vamos ter que avaliar a situação em que Maceió se encontra, né? Então, de cara, a gente não tem compromisso com o Braskem, tem compromisso com o povo. Vamos buscar o PAC. O JHC ele trabalha com a Braskem, correto? A gente vai buscar o PAC. Tem recurso para fazer aqui as obras. Então vai ter o prefeito da Braskem e vai ter o prefeito do PAC. Esse seria o prefeito do PAC, para cuidar do povo, né? Então a gente tem esse programa que é o nosso norte. Nós temos a nossa origem a oferecer. Quem é o Lobão? O Lobão foi aluno de escola pública, o Lobão foi feirante, o Lobão vendia na rua, o Lobão andava em cima de uma bicicleta, pegava ônibus e pego ainda. Diferente de quem está com a caneta na mão agora. Meus amigos. Desculpa. Quando eu vendia os meus produtos na Guedes e no centro, JHC ele já era deputado federal. Chegou na Assembleia, fez um teatro, deixou lá um rastro de inimizades. Eu cheguei na Assembleia e aprovei leis e indicações importantes para Maceió. Hoje, eu estou lá como servidor, veja. Eu cheguei lá e até uma oportunidade de trabalho eu consegui, que depois de aqui eu vou para lá trabalhar. Acabou a entrevista e eu saio correndo para o trabalho. Ele foi olhar, fez um teatro e criou um rastro de inimizades. É por isso que eu te digo, vai ter coisa, vai ter projeto na cidade que o Lobão vai conseguir fazer. Pelo fato da gente ter esse bom trânsito. E talvez a pergunta do Marcos Rodrigues, o Marcos, aí você vai corrigindo também em cima do processo, mas seja muito baseado... Isso não respondi, me perdoe. Seja muito baseado ao alinhamento que existe hoje, por exemplo, em alguns partidos. O Solidariedade hoje é um partido alinhado também com o MDB e que existe também um alinhamento com alguns partidos como a Federação, PT, PCdoB e PV. Então, essa situação talvez tenha provocado uma ideia de que hoje existe, na verdade, um projeto também no surgimento de candidatos com essa pretensão de ser prefeito de Maceió, mas para que todos possam secar o que tem sendo feito, o que vem sendo feito em termos de imagem do atual prefeito JHC. É por aí, você acredita, ou você se sente um cara independente dentro das questões partidárias e seus alinhamentos partidários também, entre esses partidos que citei, Lobão? A candidatura do Lobão, ele é uma candidatura independente do Solidariedade. Solidariedade tem um presidente nacional, o presidente Eurípides, e tem um presidente estadual, e tem um pré-candidato a prefeito em Maceió, cheio de projetos, cheio de vontade de realizar, e que já realizou até do bolso. Então,
a gente está organizado e preparado para enfrentar essa próxima eleição. E o jogo não está sendo jogado. O jogo não está ganho, não. Uma pesquisa que houve 800 pessoas, enquete de internet, isso não é eleição, não. A eleição vai começar em breve, a campanha. Né? Vai ter os debates, vai ter os momentos da gente compartilhar as ideias e vai haver, né, o embate respeitoso, mas de informar a população dos nosso programa de governo. Então, assim, aqui não tem laranjismo, aqui vai vencer o melhor, vai vencer aquele que tiver um programa decente para cuidar do nosso povo. Né? Repito, a gente não tem compromisso com reeleição, serão 4 anos de muito trabalho, obviamente, vencendo a eleição, desmonta-se os palanques e quem tiver sensibilidade e condição de ajudar a gente a cuidar de Maceió, chegue junto, né? Mas essa ideia de que o Lobão tá vindo, porque não. E outra, ninguém me chamou para ser candidato a prefeito. Ninguém me chamou. A ideia de ser candidato, tava todo mundo quieto. Quem quis ser candidato a prefeito fui eu. A primeira pessoa que eu procurei está aqui, ó, Paulo Memória, um grande defensor da causa animal. O sonho do Paulo Memória é o mesmo sonho que eu. Ex-candidato a prefeito. Perfeito. Eu disse, Paulo, eu quero me candidatar a prefeito, eu cansei de pedir, você me ajuda? Foi no Paulo, ano Paulo que, ajuda. Foi no ano Paulo que o ajuda. Lobão conseguiu ser o vereador mais votado de 2016, né? Perfeito. Exatamente. Então, assim, tava todo mundo quieto, né? E eu digo, vou atrás de um partido, conseguimos, o Solidariedade topou e aqui estamos. Foi solidário a sua ideia e a sua desistência lá do MDB, né? E é o nosso programa. Deixa eu fazer uma provocação, porque o seu programa está em construção e como você tem até junho para quando for homologada a candidatura poder registrá-lo, é possível que a gente volte a conversar na condição de candidato, falando do programa. Mas vamos construir um pouco a imagem aqui. Quer falar? Fala. Não, perfeito. O cenário político no Estado, ele hoje deixa Alagoas como sendo a eleitora do Lula e a capital a eleitora do Bolsonaro. Foi aqui que o Bolsonaro ganhou. É dentro desse cenário que faz JHC migrar para o PL, deixando o PSB. E é esse mesmo cenário que faz a Câmara, por exemplo, uma parte dos vereadores migrarem também para o PL, porque entendem que dentro do espectro do eleitor atual de Maceió, ele é de direita. Ou seja, tenderá a continuar votando em candidatos de direita. Como Solidariedade está alinhado ao governador Paulo Dantas e também, em nível nacional, dialoga com o governo federal, presidente Lula, você não acha que isso é um empecilho para a sua candidatura? Ou como você vai tentar superar isso? Ideologicamente falando e politicamente falando. O meu foco, não me interessa se o cidadão ele é do CSA ou do CRB. Se ele tem tatuagem ou se ele não tem. Ele é o cidadão de Maceió. Então eu olho com muito cuidado, com muito zelo. Sabe? Eu quero que essa pessoa, independente dele ter votado no presidente Bolsonaro ou ter votado no presidente Lula, ele é um cidadão de Maceió. Tem esposa, tem filho, ele carece que o filho vá para uma escola pública de qualidade. Ele carece que a mobilidade funcione. Ele carece ir numa feira e chegar lá, tá lá, ela organizada, bonitinha. Eu quero proporcionar o melhor que tiver ao meu alcance para Maceió, independente do cabo ser CSA, CRB ou não ter time nenhum. O meu foco é o cidadão. Porque, olha, se a gente ficar, né, nesse desequilíbrio... Polarização, que é a palavra da moda, né? Quem perde é o povo. Então, eu vou agir como agiu a minha casa de apoio, que eu mantinha do próprio salário de vereador. Eu vou acolher todo mundo. A pessoa do interior, a pessoa da capital. Mas, Lobão, você acolher uma pessoa da capital, não vai lhe dar voto. Uma casa de apoio não está avisando o voto.
a casa de apoio quer ajudar a aliviar a dor. O remédio, o canabidiol, quando a gente botar na rede municipal, esse remédio caro, que qualquer pessoa, independente de ser CSA ou CRB, sente dor. E quer ter a dor aliviada. Então o remédio vai chegar na mão de todo mundo. É como eu lhe falei, o nosso foco é o cidadão. Ele pode votar na direita, pode votar na esquerda. Vivemos uma democracia. O que eu quero é trazer o progresso. Todo mundo quer progresso, né? Essa questão da saúde, Marcos, é outro tema também que nós separamos para poder provocar o Lobão na questão de projetos. O que é que você teria hoje para poder tentar trazer para o público que nos acompanha em termos de projetos para a saúde aqui nos Maceioenses, já que estamos falando de um hospital que está sendo prestes a ser colocado à disposição também, um hospital municipal. O que é que você teria, caso seja conduzido ao posto de prefeito de Maceió, para trazer de novidades durante seu plano de campanha? Excelente. Olha só. Vamos chegar em janeiro e vamos observar o estado com que irão deixar Maceió, na questão de recurso, na questão... eu ouço bem que as pessoas elas vão em situações de UPA e tal, e recebe de piruna, digo, rapaz, como é que a gente pode avançar nisso? Eu estou rodando a cidade, indo nos lugares, eu estou ouvindo o povo e avançando na montagem do programa, né? Ontem eu conversando com a colega minha, eu digo, olha, a gente consegue repetir no público uma estrutura de exames com essas máquinas modernas. Eu acho que a gente consegue. Então eu tô nessa fase de ouvir a população e tentar repetir no serviço público o que deu certo no particular, sabe? Estamos construindo, mas em breve a gente chega com as boas novidades acabadas, né? Estamos avançando com o pré-programa, mas eu volto com novidades. Agora veja, é uma boa novidade, né? A gente ter esse remédio caro, gratuito na rede municipal. Vai ser um grande avanço. Mas não vamos ficar só circunscritos a ele, da minha palavra. Lobão, é nítido, né, que por conta da sua origem e naturalmente o modo como você sobreviveu nessa cidade, você, dentro desse apartheid social que vive a capital, você é o cara que vem da periferia. O que é que você diria para o morador da periferia, se o Lobão for eleito, o que é que vai mudar na vida dele? O transporte vai mudar? Você falou que quer uma escola refrigerada. Você falou que quer um modelo de saúde que copie do privado para o público. Mas isso precisa de apoio político, isso precisa de apoio da Câmara. De diálogo, você já foi, né, da casa, Perfeito. Sabe como é. Quando os caras querem travar, não sai nem um carro de mão para tapar um buraco na esquina, não é? Ali da história. Mas eu acho que como é que você vai falar isso? Olha, já que a periferia é a maioria, se ela dissesse vamos fechar com o Lobão, você ganharia a eleição. O que é que você diria para a periferia nesse sentido? A periferia, que é a minha origem, ela é a parte da cidade que mais sofre e que mais sangra, né? É a parte que, quando chove, inunda primeiro. Então, o nosso compromisso é com toda a cidade, especialmente com a periferia. Então, a gente vai trazer para as comunidades aquilo que os prefeitos que nunca precisaram vender no centro, né? Nunca precisaram ter uma casa, precisar botar aterro para subir o nível do piso, senão a casa enche de água. Eu digo para a nossa querida periferia que contem com um nome que é filho da classe e que tem compromisso em trazer os avanços que os gestores
nunca levaram, né? Então, o Bom Parto, a comunidade do arroz, o Frei de Amião, eles estão do mesmo jeito ou pior do que há 4 anos, né? Então, assim, eu tenho compromisso de levar para as comunidades o progresso. Então, quanto a isso, não duvidem que a gente vai trabalhar de forma muito célere para resolver essas questões que eu já conheço. Eu sou nascido e criado na Vila Brejal. A Brejal sofre igual a parte desassistida do Benito Bentes. Então, o sofrimento é o mesmo. Então, a gente vai trazer os avanços que muitos não trouxeram, né? Eu conheço muito bem aonde é que o calo aperta, diferente de muitos. É isso que eu tenho a oferecer, né? É a nossa origem. Só que assim, não vai chegar um Lobão do nada, né? Lobão, ele foi vereador, ele foi deputado, ele conhece. Somos eternos aprendizes, né? Mas assim, a gente conhece uma parte da máquina por dentro, como é que funciona, né? Então é por isso que eu optei em me candidatar a prefeito. Porque se eu não tivesse a devida experiência e a vontade de querer fazer, eu ia me candidatar a vereador. É só para ter a oportunidade de pedir, que vereador pede. A gente quer fazer, quer tirar do papel. Nesse mecanismo de sobrevivência, que também o nosso Marcos Rodrigues teve a oportunidade de te questioná-lo, Rubão, é claro que também existe para centenas de famílias ali no entorno da Vila Brejal, onde você nasceu, que é a sua região, principalmente aquela região ali do Dique Estrada, uma preocupação muito grande com o futuro da Lagoa Mundaú. Quais os projetos que você tem para poder manter a preservação ambiental e também esse período de sobrevivência dessas famílias que dependem da Lagoa Mundaú, principalmente com essa tragédia agora provocada pela Braskem? Obrigado pela pergunta, meu anjo. Olha, o que tiver ao nosso alcance, como político, como gestor, ouvindo os técnicos e a gente buscar parceria, tanto no Estado como no governo federal, para melhorar a situação da região, melhorar a situação da lagoa, nós faremos. Se tiver ao nosso alcance, né, restabelecer a vida na lagoa, o sururu nosso está afetado, então o que tiver ao nosso alcance. Lembrando que, só para colocar uma observação, Lobão, a responsabilidade não é só do prefeito de Maceió, mas também de outras prefeituras que têm também no entorno seus planos de preservação ambiental para a permanência da Lagoa Mundaú, como Pilar, como Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte. Então, esse seria um trabalho coletivo, é isso que você quer dizer? Trabalhar junto a esses prefeitos também para buscar alternativas, ouvindo técnicos, é isso que você quer colocar? Olha, também, que sozinho ninguém constrói nada, né? Uhum. Então, dialogando com quem está em volta, dialogando com o governo do estado, com o governo federal, né? A gente vai dialogar com todo mundo que tiver interesse de proporcionar um avanço, uma melhoria, o progresso. Não teremos barreira para trazer o melhor para o povo, né? O diálogo, né? A humildade de ir, de propor e tal. Isso dá boa ideia, né? Vamos para cá, chegue junto, vamos organizar aqui, vamos se arranjar. Eu fiz isso muito como vereador. Eu faço isso até hoje, né? No projeto da doação de cadeira de roda, de cadeira de banho, de muleta, quando a gente quis colocar para funcionar a nossa casa de apoio, por exemplo, a gente recebeu gente até desses municípios, né? Digo, olha, fala para o prefeito lá que a casa de apoio tá ao dispor dele. Então procurar um prefeito da região em volta da lagoa para a gente defender essa pauta, isso aí eu faço rápido. Não tem mistério não. Lobão, o problema que ficou como sequela da questão dos bairros atingidos pela mineradora Braskem é a mobilidade urbana.
Hoje nós temos duas grandes vias, do Valdo Góes Monteiro, que se coliga com o Fernandes Lima, Menino Marcelo... Sobrecarregadas, né? Que sobrecarregadas, como você coloca. Tem uma obra que tenta ali fazer, de certa maneira, uma alternativa nas imediações ali do Parque das Flores, que ainda está em fase de conclusão. Mas o fato é que a cidade está inchada no tocante ao número de veículos, não é, individuais, que é o carro de passeio, e topada de motocicletas. Você teve uma lambreta lá, uma bicicleta, bike também, mobilete, né? Me lembro de ver você com a mobilete. Você sabe o que é enfrentar o trânsito nessas condições. Você pensa em algum transporte coletivo de massas? Porque a gente tem a opção do VLT, que foi interrompida por conta da própria Braskem. Isso. Quem mora em Rio Largo não consegue mais vir a Maceió numa linha só, tem o seu transporte interrompido. E fala-se muito, ou se falou muito no passado, numa possibilidade de trem, ou VLT, ou metrô, na própria Fernandes Lima, mas começando desde o aeroporto, atravessando a cidade, tendo como estação de transbordo ali, por exemplo, a Praça do Centenário. Você já pensou nisso? Rapaz, sempre que eu vou a São Paulo, eu revigoro a nossa ideia de ter o trem ou o metrô disponível à população. Sempre. O modelo que eu defendo, e a gente precisa começar, seria o modelo suspenso. As colunas. Metrô de superfície. Ou VLT por superfície. Só suspenso. Né? Imaginemos uma reta suspenso, por exemplo, da Praça do Centenário até o aeroporto e um ramal para o Bio. Aí você vai ter as estações, né? Dá para fazer em 4 anos? Não. Aí você começa os primeiros quilômetros. Em São Paulo, alguém começou o primeiro quilômetro. Não surgiu do nada, né? Você começa, agora tem que pensar Maceió para daqui a 10, 15 anos, né? Você começa agora sabendo que a gente começa e alguém termina, mas vai beneficiar o povo. Eu penso, tem um metrô, eu prefiro logo, se tiver de fazer, a gente faz logo o metrô, né? Agora suspenso, porque ele rente com o chão, como é o que nós temos, ele não dá não proporciona o devido avanço, porque ele interage com carro, com moto, é muito lento, né? Como de São Paulo, como de Recife, não, você vai e volta e é tranquilo. Mas você percebeu que Maceió, muito obrigado. Vocês leram meu pensamento. Obrigado. Percebeu que Maceió, nos 4 anos da atual gestão municipal, Maceió não recebeu uma ponte, não recebeu uma passarela, não recebeu um viaduto, não recebeu. Né? O que é que está tendo aqui agora? É uma ampliação simbólica da avenida, isso com a Braskem fazendo, que o prefeito ele governa com a Braskem. Eu vou governar com o PAC, ele governa com a Braskem. Então, uma ciclovia, que até inclusive um requerimento meu de 2017, uma ciclovia que mais parece uma rodovia, algumas obras de enfeite e show, né? São coisas para abrir uma UPA é preciso que eu vá lá e faça vídeo, foto, publique, marque e tal, né? O prefeito, pela impossibilidade de agir em algumas ações, lança agora, há 3 meses de começar uma campanha eleitoral, lança o mercado do Bento Bentes, né? Só para citar, né? Agora, há 3 meses de começar a campanha, né? Nós temos a oportunidade de começar o projeto do metrô. Nós temos, né? Para isso, aí onde está a importância de dialogar com as demais autoridades. Quem é
o ministro, quem é e de onde é o ministro dos transportes do Brasil. É um alagoano, Renan Filho. Ele conversa com você, você conhece Dialogo, ele, conheço, dialoga com dialogo. Tem você. abertura também. Tem diálogo tranquilamente. Diálogo tranquilo. Diálogo tranquilo. Nessa Então, Por favor. eu disse, ministro, vamos começar o projeto do metrô em Maceió, os primeiros quilômetros. Eu tenho certeza que o ministro Renan Filho, dinâmico como ele é, ele vai dizer sim. Lobão é sim. Seguramente. Quem vai se fazer uma objeção a um projeto que Maceió carece disso? Depois que a Braskem arrasou, que jogou todo mundo, todo o trânsito para cima, destruiu os bairros, sugou a dignidade do povo e jogou a gente, sobrecarregou uma parte de Maceió, e a gente merecendo ter. Maceió é uma das poucas capitais do Brasil que não tem metrô, que não tem trem num formato moderno e eficiente. É sim, seguramente, e eu vou atrás disso. Agora, é claro que... Integra o nosso pré-programa de ação municipal. Marcos, em tom de prestação de serviço, para quem está acompanhando o Gazeta News em entrevista, é importante também falar sobre a estratégia que você está adotando agora para esse seu período de pré-campanha como prefeito, tentando aí o posto de prefeito de Maceió. Quando se fala de pré-campanha como candidato, né? Na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre essa mudança de perfil do Lobão. Muita gente ainda tem dúvidas e tenho certeza que você, durante o período de campanha, quando passar a subir os índices de pesquisas e que passar a incomodar, diante dessa perspectiva, você vai ser também, na verdade, bastante abordado. Inclusive, nos debates já dá até para perceber, Marcos. O Lobão trabalha também, durante sua pré-campanha, na imagem, de tentar apagar da imagem o fato de ter sido produtor de conteúdo adulto. É também um Lobão que trabalha na imagem de mostrar mais ideias além da construção de banheiros, que você já disse que tem sido muitas vezes até cobrado e criticado, dizendo que o Lobão só fala de banheiro. Então, falando um pouquinho dessas duas situações, do Lobão construtor de banheiros e também de Lobão produtor ou ex-produtor de conteúdo adulto. Como você pretende trabalhar essa situação durante a campanha ou vai tentar apagar uma dessas questões da sua campanha? O que ele acha é o seguinte... Por favor, né? Já que ele tenta inspirar o que eu falo, também vai não inspira. Que é assim, que é a ideia de tentar tornar você um candidato folclórico, entendeu? Por conta disso. E você disse que já foi vítima de ataques na internet por conta do que você fez. Porque há quem questione a qualidade do que você fez. Como é que você vai superar essa dificuldade para mostrar esse novo perfil? Não tem dificuldade alguma, não. Eu só cortei o cabelo. Quem não sabe que eu produzia os vídeos, né, adultos, né? Quem não sabe que eu tenho uma banda, né? Quem não sabe que em 98, depois de vender suco no centro, durante um ano, eu fui de carona para São Paulo com o CDzinho da banda, morar num barraco e vender doce dentro do trem para eu poder, nos fins de semana, sexta e sábado e domingo, tentar na sexta ir atrás de gravadora e no sábado e domingo tentar trabalhar na Vila Madalena de barista. Quem não sabe disso, né? Então, eu não tenho a minha base de trabalho que eu iniciei foi com muita responsabilidade, né? Era a Lobão Produções, que trabalhou com o pé no chão, empreendendo, indo para a rua, Maceió e São Paulo, e foi ali que nasceu o político, né? Foi eu vendendo os meus produtos na feira da Praça Guedes e Miranda, e oferecendo na chuva. Eu digo, nossa, se Jaraguá, isso em 2007, se Jaraguá está coberto para o São João, por que essa feira aqui não está? Então, foi justamente essa minha origem, essa base, que a gente consegue estar aqui agora como pré-candidato a prefeito. Ainda bem que eu estudei no Hélio Lemos. Eu também estudei lá. Né? Ainda bem que a gente vendia no centro os filmes, os CDs da banda, porque a gente sabe onde está o problema. O gestor que não passou por isso, ele trabalha de forma insensível. O gestor que ele, quando saiu da faculdade, já ganhou
um posto, já ganhou um mandato, ele não sabe o que é que a base sofre, não. Wilderlan, não sabem. Quem sabe é você, que estudou lá no Hélio Lemos, eu sei. Ele ajudava nos filmes, não? Não, não cheguei nesse ponto, não. Você falou com tanta firmeza. Não cheguei nesse ponto, não, mas se o Lobão precisasse naquela oportunidade, daria uma força também. Ajudaria também. Vocês são contemporâneos, né? É, mesma região ali. É legal. Na mesma região. A gente sabe onde é que a dor aperta. Me assustei agora com você. Só para descontrair, Vamos deixar o Lobão com as considerações, Marcões? Considerações finais. Uma hora passa rápido, né? Boa conversa. Vai servir para lhe apresentar também. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado. O que é que você achou? O que é que você tem para dizer como recado final para quem vai te assistir? Olha, Wilderlan, Marcos, eu quero agradecer pela oportunidade, você e a toda a equipe do Gazeta News Entrevista. Quero mandar um abraço a todo mundo que está vendo a gente e dizer para você que está me assistindo que estou pré-candidato a prefeito de Maceió, avançando na montagem do programa de ação municipal que toca na saúde, na infraestrutura, na educação, e a gente vai tratar de cuidar com esse pré-programa de ação municipal que vai avançar, de tratar a cidade com equilíbrio, né? E especialmente olhando, claro, para toda a cidade, mas especialmente para a parte que sofre e sangra mais, que é a periferia. Então, quanto a isso, com a experiência de vereador que fui, de deputado que fui, mas antes disso, de um representante comunitário que realizava ações até do bolso e que vem de escola pública e que vem da rua, a gente tem a vontade de realizar em 4 anos o que a gente não viu chegar nas últimas gestões, né? Eu faço uma observação que 8 anos de um gestor não dá certo, o cara relaxa. 8 anos. Eu comparo que 8 anos 8 anos para um gestor é igual aos 8 milhões que foi para a Sapucaí, que resultou no 8º lugar. 8 anos para um gestor é isso. Ele relaxa e vai seguir travando a cidade. A gente não, a gente destrava com diálogo, com projeto e com vontade de realizar. E a gente é de fazer. Marcos Rodrigues, muito obrigado mais uma vez por essa honra, sempre aprendendo aqui com um amigo, experiência total no jornalismo alagoano. Lobão, vamos ter em outros momentos, né, mais encontros como esse, né, Marcos? Com a candidatura formalizada, né? É verdade, com a candidatura totalmente pronta e formalizada, e vamos continuar acompanhando, não só pelas redes sociais, mas também nas informações, no conteúdo que a organização Arnaldo de Melo vai gerar durante essa cobertura na próxima eleição, sem sombra de dúvidas, tá certo? Obrigado, querido. Um abraço para você. Obrigado. Assim nós vamos encerrando esse segundo episódio aqui do Gazeta News Entrevista, ao lado do Marcos Rodrigues. Estaremos de volta na próxima semana com mais um personagem convidado para falar sobre os assuntos políticos de Alagoas, não é isso, Marcos? Se Deus quiser. Até lá, valeu, Wilderlan. Obrigado, Lobão. Até a próxima para você. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá.